O delegado Rui Ramos, com os olhos injetados de quem não dorme há horas, entra na enfermaria do presídio. O guarda, identificado como agente Silveira, está com um curativo espesso no pescoço. Ele teve sorte, a lâmina do canivete passou a milímetros da jugular. A equipe de Senalha observa de perto, com Christian Rivera postada à porta, atenta a cada detalhe da reação do guarda. O interrogatório na enfermaria. Rui Ramos, voz baixa e ríspida. Silveira, eu não tenho tempo para sutilezas. O Carcaça está na rua e o Cotoquinho está no necrotério. O prisioneiro que te atacou, o simulado. Como ele conseguiu chegar tão perto? Agente Silveira, voz fraca, trêmula. Delegado, foi rápido demais. Era o gringo, um dos novos da ala B. Ele caiu, começou a convulsionar. O protocolo diz para isolar, mas ele parecia estar morrendo. Quando me abaixei. Ele não tinha um olhar de louco, ele tinha um olhar de quem estava cumprindo uma ordem. Rui Ramos. E o canivete? Aquilo não era um estoque feito de escova de dentes. Era aço. De onde veio? Agente Silveira. Eu não vi de onde ele tirou. Mas antes de me furar, ele olhou para o fundo do refeitório, para onde o Carcaça estava sentado. O Carcaça deu um sinal com a cabeça. Foi um cronômetro humano, delegado. A intervenção de Senalha. Senalha, que estava em silêncio ajustando o chapéu, dá um passo à frente. Silveira, meu caro. Me diga uma coisa. Quando o caos começou e o Carcaça gritou porrada neles, indiada, o gringo te atacou. Mas e o resto? Você viu o Carcaça entregando algo para alguém? Ou alguém se aproximando do Cotoquinho antes de você apagar? Agente Silveira. Eu estava tentando estancar o sangue, detetive, mas lembro de um vulto. Alguém que não estava de branco como os presos, nem de farda como nós. Usava um avental cinza, achei que fosse alguém da cozinha, mas a cozinha já estava fechada. Conclusões imediatas. Rui Ramos se vira para a Senalha, furioso. Um avental cinza? O pessoal da manutenção e da limpeza usa cinza, mas eles foram retirados antes da janta por causa de um reparo na tubulação. Christian Rivera intervém. Delegado, se o gringo e o Carcaça fugiram juntos, eles tinham um ponto de extração. O gringo não é um criminoso comum, ele é um mercenário. Se ele estava com um canivete de aço e o assassino do Cotoquinho com um facão profissional, a segurança do país foi comprada por inteiro. Doutora Soninha Senalha anota algo em seu bloco. O gringo não fingiu passar mal para fugir, ele fingiu para tirar o Silveira do caminho e permitir que o vulto cinza chegasse ao Cotoquinho sem ser notado pelas câmeras do corredor lateral. Senalha afasta a cuia de chimarrão e abre a pasta de registros que o delegado Rui Ramos entregou. Ele ajusta os óculos, mergulhando no histórico de Luiz Cotoquinho. Ficha criminal: Luiz Cotoquinho dos Santos. Dados pessoais. Nome: Luiz dos Santos. Alcunha: Cotoquinho. Características: 1,60 metros, ruivo, careca, sardas proeminentes. Status: óbito confirmado, paz, charqueadas. Histórico de crimes. Condenação principal: roubo majorado à instituição financeira, Agência Central de Porto Alegre. Especialidade: ele era o homem do túnel e especialista em explosivos de pequeno porte. Pena: 12 anos em regime fechado. A análise de Senalha. Senalha aponta para um detalhe específico na ficha, chamando a atenção de doutora Soninha e Christian Rivera. O elo perdido. Vejam aqui. O roubo pelo qual o Cotoquinho foi condenado em Porto Alegre, o dinheiro nunca foi totalmente recuperado. Faltam quase 2 milhões de reais, observa Senalha, passando o dedo sobre o relatório. Conexão Brotoviana. E olhem quem foi preso na mesma época por receptação e lavagem de dinheiro em uma oficina mecânica em Brotóvia, um primo distante do Jorge Carcaça. O insight do detetive. Senalha fecha a pasta com um estalo seco. Cotoquinho não era um líder. Ele era um arquivo vivo. Ele sabia onde o resto do dinheiro do assalto ao banco estava escondido.
O Carcaça não o matou por vingança de sangue, mas por queima de arquivo, ou porque o Cotoquinho decidiu abrir o bico para conseguir uma redução de pena. O mistério do reconhecimento. Cenália relembra as últimas palavras da vítima. Você? O que tu quer? Se o Cotoquinho reconheceu o assassino, intervém doutora Soninha, e esse assassino usava um avental cinza da manutenção, não estamos procurando apenas um preso. Estamos procurando alguém que Cotoquinho conheceu antes de entrar no PAS. Alguém do mundo dos roubos a banco. Doutor Plutônio entra na sala com um relatório preliminar. Detetive, o facão, encontramos resíduos de graxa industrial e um tipo específico de pó de pedra. Cenália. Pó de pedra? Isso é comum em pedreiras ou em canteiros de obras de túneis. Cenália agora tem uma certeza: Jorge Carcaça não fugiu sozinho. Ele teve o caminho aberto por quem matou o Cotoquinho. As duas especialistas em mentes criminosas começam a traçar o perfil do que realmente aconteceu no refeitório. Embora trabalhem com métodos diferentes, Soninha com sua intuição empática e Lívia com sua frieza técnica, ambas chegam a conclusões que fazem a espinha de Cenália gelar. A análise de doutora Soninha, no local. Soninha caminha ao redor do corpo de Cotoquinho, ignorando o sangue e focando na expressão facial e na postura da vítima. Ela se abaixa e toca levemente o ombro de Cenália. O fator surpresa, Marcos, veja o rosto dele. Não há pavor, há perplexidade. Cotoquinho não morreu fugindo de um monstro, ele morreu tentando entender por que um amigo ou um rosto familiar estava segurando um facão. O assassino não precisou de força, ele usou a confiança. A escolha do momento. Matar durante uma rebelião é um clássico, mas aqui foi específico. O assassino sabia que o Cotoquinho, por ser baixinho e medroso, correria para aquele canto exato. Foi um curral psicológico. O executor conhece a rotina e os medos da vítima melhor do que nós. Perfil do executor: alguém meticuloso, calmo no meio do caos. Não é um impulsivo como o Carcaça. É alguém que faz o que precisa ser feito e volta para as sombras sem deixar o batimento cardíaco acelerar. A análise de doutora Lívia Napolitano, via videochamada, relatório. Lívia, monitorando tudo de seu escritório no DPCF em Brotóvia, analisa as fotos em alta resolução enviadas por Luciana e os vídeos das câmeras que Bronson conseguiu restaurar. A assinatura da execução. Cenália, o ângulo da entrada da lâmina é de 90 graus. Isso exige uma frieza mecânica. No meio de uma rebelião, qualquer um daria golpes múltiplos e desordenados. Aqui, tivemos um único golpe. Isso não é crime de paixão ou vingança comum, é uma transação comercial. O simbolismo do silenciamento. Cotoquinho foi golpeado no peito, mas a mão livre do assassino provavelmente tapou sua boca. O balbuciar final foi abafado. O objetivo não era só matar, era garantir que nenhuma palavra final fosse ouvida por mais ninguém além do carrasco. O papel de Carcaça. Para mim, Jorge Carcaça não é um mentor. Ele é o Lariete. Ele foi contratado ou convencido a criar a distração. O verdadeiro perigo é o vulto cinza. Ele tem um perfil de predador camaleão, alguém que se mistura ao ambiente, manutenção, limpeza, funcionários, e se torna invisível por ser comum demais. O ponto de convergência. As duas chegam a um veredito comum. Cotoquinho ia falar. Ele provavelmente estava negociando com o delegado Rui Ramos ou com a promotoria de Porto Alegre sobre o paradeiro do dinheiro do banco. O assassino foi enviado para garantir que o segredo morresse com ele, usando a fuga de Carcaça como a cortina de fumaça perfeita. Cenália olha para Rui Ramos. Delegado, o Cotoquinho tinha alguma audiência marcada ou pediu para falar com algum promotor nos últimos dias? Rui Ramos empalidece. Ele enviou uma carta para a Defensoria Pública na semana passada. Dizia que tinha seguros de vida enterrados em Viamão e que queria proteção. Nesse momento, Dr. Plutônio interrompe. Detetive. Analisamos o facão. O pó de pedra não é apenas de construção, é calcário. E só existe uma região próxima com esse tipo de solo e oficinas de manutenção ligadas ao presídio.